Antes de começarmos esse documentário, eu quero fazer um convite. Feche os olhos por alguns segundos. Agora tente voltar no tempo. Volte para a rua onde você morava, para o quintal da sua casa, para a calçada onde você encontrava os amigos no fim da tarde. Conseguiu? Então me responda apenas para você mesmo. Qual foi o primeiro brinquedo que realmente marcou a sua infância? Talvez você nem o tenha mais. Talvez ele tenha se perdido em alguma mudança. Ou quem sabe esteja guardado, esquecido dentro de uma caixa. Mas existe uma coisa que o tempo nunca conseguiu levar: as lembranças. Porque basta uma fotografia, um cheiro, uma música ou um simples brinquedo para que, de repente, a gente volte a ser criança por alguns instantes. Naquela época, a infância tinha um ritmo diferente. Não existiam notificações tocando a todo momento. Não havia redes sociais disputando nossa atenção e o relógio parecia andar mais devagar. As tardes eram longas, as férias pareciam intermináveis e bastava o sol começar a perder um pouco da força para que uma cena se repetisse, praticamente todos os dias. Os portões começavam a se abrir, uma bicicleta passava pela rua, logo depois aparecia outro amigo. Mais um e mais outro. E em poucos minutos, a rua inteira se transformava no nosso mundo. O asfalto virava pista de corrida. A calçada era o palco das brincadeiras. Os terrenos vazios escondiam tesouros imaginários. As árvores eram fortalezas. E qualquer caixa de papelão podia se transformar em um carro de corrida, um castelo ou até uma nave espacial. Naquele tempo, a diversão nunca dependia de tecnologia, ela dependia da criatividade. E talvez esse tenha sido o maior presente que a nossa infância recebeu. Nós aprendemos a imaginar, com muito pouco. Construímos aventuras enormes. E os brinquedos? Os brinquedos. Eles eram apenas o ponto de partida. Um pequeno objeto de plástico, um pedaço de madeira, uma bola, um barbante, era o suficiente para transformar uma tarde comum em uma lembrança que atravessaria décadas. Curiosamente, muitos daqueles brinquedos eram extremamente simples. Hoje, vistos ao lado da tecnologia moderna, talvez pareçam até ingênuos, mas basta reencontrar um deles para perceber que a verdadeira magia nunca esteve no brinquedo. Ela estava no momento em que ele fazia parte da nossa vida. E é exatamente essa viagem que vamos fazer a partir de agora. Não vamos apenas recordar brinquedos antigos. Vamos revisitar uma época em que brincar significava correr até escurecer, voltar para casa com os joelhos ralados, ouvir a mãe chamar da janela, dividir brinquedos com os irmãos, inventar histórias com os amigos e descobrir que a felicidade podia caber na palma da mão. Ao longo deste documentário, você certamente vai reencontrar brinquedos que marcaram gerações. Alguns fizeram parte da sua infância, outros talvez tenham sido o sonho que nunca chegou, mas todos eles têm algo em comum. Eles contam a história de um tempo em que a imaginação era o brinquedo mais poderoso que existia. Então, respire fundo. Abra esse velho baú de lembranças, porque a nossa viagem ao passado está apenas começando. Capítulo 2: O pequeno passarinho que encantou uma geração. Você já reparou como alguns sons têm o poder de nos fazer viajar no tempo? Às vezes, basta ouvir uma música antiga para lembrar de uma viagem. O toque de um telefone antigo pode nos levar de volta à casa dos nossos avós. E existem sons tão marcantes que conseguem despertar lembranças de uma infância inteira. Naquele tempo,
As brincadeiras não precisavam de efeitos especiais, muito menos de aparelhos eletrônicos. A magia acontecia nas coisas mais simples, e um dos brinquedos mais curiosos daquela época cabia facilmente na palma da mão. Era pequeno, colorido, leve e quase sempre vinha pendurado em um expositor nas lojas de brinquedos, nas feiras livres ou nas quermesses. Muitas vezes era uma compra de última hora. A criança passava o passeio inteiro olhando para ele. E antes de ir embora, ouvia aquela pergunta que enchia o coração de esperança: "Quer levar um?" Era impossível resistir. Mas, antes da brincadeira começar, havia um pequeno segredo. Não bastava simplesmente assoprar. Primeiro era preciso colocar um pouco de água. Alguns enchiam demais, outros colocavam de menos, até descobrir a quantidade certa. E então chegava o momento mais esperado. O brinquedo era levado à boca. Um sopro, depois outro, e de repente um canto suave começava a surgir. Por alguns instantes, parecia que um passarinho de verdade havia pousado por perto. Era impressionante. As pessoas olhavam para os lados, tentando descobrir de onde vinha aquele som. As crianças sorriam e imediatamente tentavam fazer o brinquedo cantar novamente. Alguns conseguiam reproduzir um canto quase perfeito, outros arrancavam apenas alguns apitos desafinados. Mas isso nunca importou. A diversão não estava em acertar, estava em tentar. Mais uma vez, e outra, e outra. Hoje, olhando para trás, é difícil acreditar que um brinquedo tão simples fosse capaz de prender a atenção de uma criança durante tanto tempo. Mas talvez essa fosse justamente a sua maior qualidade. Ele não fazia tudo sozinho. Dependia da nossa curiosidade, da nossa paciência e da vontade de aprender. Só então descobríamos o verdadeiro encanto daquele pequeno passarinho. Conhecido por muitos como apito do passarinho, esse brinquedo atravessou gerações e se tornou um dos símbolos das feiras, parques e festas populares brasileiras. Fabricado em diversas cores e modelos, ele era barato, acessível e podia ser encontrado praticamente em qualquer lugar. Basta ouvir aquele som mais uma vez e por alguns segundos a gente volta para um tempo em que as preocupações eram poucas. Os dias pareciam mais longos e a felicidade cabia dentro do bolso. Talvez seja por isso que, tantos anos depois, esse pequeno brinquedo continue despertando um sorriso em quem o reencontra. Não pelo que ele é, mas por tudo aquilo que ele representa. E essa era apenas a primeira de muitas lembranças que ainda estavam guardadas no nosso baú. No próximo capítulo, vamos conhecer o brinquedo que fazia todas as crianças olharem para o céu e torcerem para que desta vez o voo terminasse da maneira certa. Capítulo 3. O brinquedo que desafiava a gravidade. Existe uma fase da infância em que tudo o que voa desperta a nossa atenção. Um avião cruzando o céu, uma pipa levada pelo vento, um balão desaparecendo entre as nuvens. E qualquer objeto lançado para o alto parecia carregar um pouco da nossa imaginação. Talvez seja por isso que um brinquedo tão simples tenha conquistado tantas crianças. Ele não tinha pilhas, não fazia barulho, não acendia luzes, mas bastava segurá-lo nas mãos para sentir aquela velha vontade de descobrir. Será que dessa vez vai dar certo? Antes de cada lançamento, havia um pequeno ritual. Era preciso desenrolar as linhas com cuidado, esticar cada fio, dobrar o tecido do jeito certo. Alguns aprendiam observando os irmãos mais velhos, outros inventavam o próprio método. E havia quem jurasse conhecer um segredo que fazia o brinquedo descer mais devagar. Tudo fazia parte da brincadeira. Então chegava o momento mais esperado. Respirar fundo, olhar para o céu e lançar o brinquedo o mais alto possível. Por alguns segundos, os olhos acompanhavam cada movimento.
Se o paraquedas abria completamente, era uma festa. O bonequinho descia lentamente, balançando de um lado para o outro, como um verdadeiro paraquedista. Mas nem sempre as coisas aconteciam como planejado. Às vezes as linhas se enrolavam, o tecido não abria e o pobre bonequinho despencava direto para o chão. O curioso é que ninguém ficava decepcionado por muito tempo. A reação era quase sempre a mesma: juntar o brinquedo, desembaraçar as linhas, dobrar tudo novamente e tentar outra vez. Sem perceber, aquele brinquedo nos ensinava uma lição que só entenderíamos muitos anos depois. Nem toda tentativa dá certo na primeira vez, mas sempre vale a pena tentar de novo. Conhecido simplesmente como paraquedista, esse brinquedo marcou presença nas décadas de 70, 80 e 90. Era vendido em lojas de brinquedos, parques de diversão, quermesses e feiras livres. Existiam modelos de plástico, de tecido, maiores, menores, mais coloridos, mas todos tinham a mesma proposta: transformar alguns segundos de voo em uma aventura inesquecível. E talvez o mais interessante fosse o lugar onde ele era lançado: do muro de casa, da varanda, da escada, da janela e, para os mais corajosos, até do telhado. Hoje isso parece impensável, mas naquela época fazia parte da diversão. Não existia cronômetro, não havia fases para completar, nem pontuação para bater. O prêmio era simplesmente ver o paraquedas abrir no momento certo. E isso bastava. Talvez porque naquela infância a felicidade nunca fosse medida pelo tempo que o brinquedo durava, mas pela quantidade de histórias que ele era capaz de criar. E o pequeno paraquedista fez isso como poucos. Enquanto descia lentamente pelo ar, levava junto a imaginação de uma geração inteira. Com isso, nós vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e não esquece de deixar o like, seguir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Tchau, gente. Segue o canal Velha Saudade.